Questão de resolução de exercício, tecnologia da informação, vamos que vamos. Primeira pergunta, Kaunases Granhill. O método capitalize da classe string do Python é utilizado para... Aí nós temos aí algumas opções. Opção A, remover todos os espaços de uma string. Então, espaços de uma string. Verificar se todos os caracteres de uma string são numéricos. Letra C, procurar uma substring em uma string e retornar seu índice caso seja encontrada. Retornar uma cópia de uma string somente com o primeiro caractere em maiúsculo. E retornar uma cópia de uma string com todos os caracteres em minúsculo. Nesse caso aqui, dá para perceber que esse método capitalize, que é usado para a linguagem Python, naturalmente ele trabalha com... ele é um método, né, que você usa para string, é verdade. Tá? Então todos os itens falam a mesma coisa, porque você tem vários tipos, você pode utilizar o método em diversos contextos, né? Nesse caso é um contexto para texto, ou seja, para uma cadeia de caracteres para uma string. Nesse caso, para o caso específico do Python, a gente precisa entender que, o que esse método vai passar dentro dessa classe string, né? Então nesse caso... é padrão, tá, do Python. Então a alternativa correta é a letra D. Por que é D? Porque ele vai retornar uma cópia de uma string somente a primeira letra, ou seja, o primeiro caractere vai ficar maiúsculo. Tá? Só o primeiro caractere. Capitalize é só o primeiro caractere. Lembra da palavra capital. Capital, que é de capital, né, que seria o equivalente a uma letra maiúscula. Então ele vai só... jogar a primeira letra, tá? É só para a gente lembrar esses métodos, né, relacionados a strings, que é o que foi cobrado aí. Para o caso específico do Python, nós temos isso aí, né? Aquele método que a gente viu, que é o capitalize, ele retorna a cópia da string original, só que o primeiro caractere vai ficar maiúsculo e todos os demais vão ficar minúsculo, né? Então esse método não vai remover espaço, ele não vai verificar se todos os caracteres da string são numéricos, ele não vai procurar por uma substring dentro de uma string, ele não vai converter caracteres para minúsculo, que é o caso desse aqui, ó, o upper, o próprio nome já diz, ó, do inglês, up. Up significa o quê? Para cima. O upper, sim, é um método que vai jogar todos os caracteres para maiúsculo. Já o lower, o próprio nome já diz, low, que é para baixo, ele vai jogar todos para baixo, todos para minúsculo. Então, se você tiver duas letras, dois caracteres maiúsculos, 10, a palavra inteira em caixa alta, não importa. O lower vai pegar toda essa string e vai jogar ela minúscula. Tá? Então, upper e lower são métodos que vão retornar o quê? Uma cópia da string, só que todos os caracteres vão ficar ou maiúsculo, no caso da upper, ou minúsculo, no caso da lower. Beleza? Então, vamos lá. E o outro, strip. Strip, lembra do Jack o Estripador, né? Ele sai dividindo tudo, rasgando tudo. Então, ele vai retornar uma cópia dessa mesma string, só que ele vai esfacelar, ele vai rasgar os espaços em branco, tanto no início quanto no final. Ele vai meio que vai cortar as arestas. Então, teve strip, você sabe que ele vai remover espaço em branco no começo ou espaço em branco no final. E, por exemplo, se você tem, nesse caso, digamos que a minha string, né, que seja esse texto aqui em cima do meu título, e aqui tem um espaço vazio. Esse meu método, ele vai pegar essa string aqui, essa cadeia de caracteres, e vai remover esse caractere aqui do final. Tá? Então o strip ele vai retornar uma cópia dessa mesma string, só que não vai ter espaço em branco no início ou no final. Vamos para o próximo, split. O próprio nome já diz, split, vem do inglês dividir. Então você está splitando, você está dividindo. Você está dividindo a string em outras strings menores. String A, string B, string C. Então você subdivide a string. Ou seja, você vai dividir a string em substrings a partir do que a gente chama de separador. E você vai retornar uma lista contendo essas substrings resultantes. Tá? Então nesse caso, split é para criar substrings. Join, o próprio nome já diz, join, se juntar. Então ele vai fazer o sentido inverso, ele vai juntar os elementos de uma lista dentro de uma string e vai utilizar um separador específico que você vai definir nesse método.
Tá? Esse aqui, então, join para você fazer o contrário. Você vai juntar o A, o B e o C e você vai montar uma string só com os três. O replace, o próprio nome já diz, replace, que é reposicionar, recolocar. Ele vai fazer o quê? Ele vai substituir todas as ocorrências dentro de uma substring por outra em uma string. Então você vai fazer uma troca, na verdade. Você vai fazer uma reposição, um replace. Nós temos o find. Find vem de encontrar. Ou seja, ele vai retornar o índice, ele vai encontrar o índice da primeira ocorrência de uma substring em uma string. Tá? Ou -1 caso não encontre nada. Então o -1 ele já indica que essa string não existe. Lembrando que no Python a contagem sempre vai começar no zero. Então, por exemplo, se eu quisesse contar os caracteres existentes na palavra métodos, nesse string métodos, então eu começaria no 0, aqui no M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E o len, que é a abreviação do inglês length, lembrando que na computação, pelo menos na computação clássica, se abreviava o máximo possível alguns comandos, alguns nomes, justamente pelo fato de você poupar caracteres, né? Você está salvando memória. Então, len vem do inglês length, que basicamente significa com tamanho, né? Então, é o meu tamanho. Então, é o comprimento, para ser mais preciso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai me dar o comprimento dessa string. Ele vai me dar o tamanho dela. E aí você pode fazer vários ajustes com o comprimento, né? Com a posição que eu havia falado. Bem, vamos seguir. Sebrasp 2018. Com relação aos sistemas de suporte à decisão e gestão de conteúdo, julgue os seguintes itens. Então vamos ver. A linguagem Python e seu interpretador estão disponíveis para mais diversas plataformas. Para que seja usado em determinado sistema operacional não suportado, é possível gerar um Python a partir de um programa fonte, utilizando um compilador C. Nesse caso, o código-fonte é traduzido para o formato bytecode, que é multiplataforma e pode ser distribuído de forma independente. Bem, esse item é o seguinte, primeira coisa que a gente precisa entender é que tem dois tipos de linguagem, tá, pessoal? Tem aquelas linguagens que nós chamamos de linguagens que ficam perto do metal, que são as linguagens de baixo nível. Tá? Então você tem aqui baixo nível. O baixo nível, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele está ligado ao hardware. Nós estamos falando de linguagem como, por exemplo, assembly, que ele conversa diretamente com a máquina. E ele usa, em geral, bytecode. Ele usa o quê? Código binário, 001, 00. São códigos que a máquina consegue entender. Agora, para os programadores trabalharem conversando na linguagem de máquina, seria muito trabalhoso. Então, para isso, você utiliza uma linguagem de alto nível, que são as chamadas linguagens interpretadas. A exemplo do próprio JavaScript, do Python e tantas outras, né? Então, aqui nesse caso específico, tá? Nós estamos falando de uma linguagem interpretada. Então, o Python ele vai precisar do seu interpretador. Agora, se ele não está disponível para esse sistema operacional em questão que eu estou rodando, ou seja, eu não tenho ninguém que consiga entender e passar para uma linguagem mais próxima da máquina, para ela compilar e jogar para a linguagem de máquina, aí não tem um problema. Só que aqui ele está falando o seguinte, é possível gerar o Python a partir do programa fonte, ou seja, da sua origem, utilizando um compilador. O que o compilador faz? Ele vai pegar e vai converter aquela linguagem para o bytecode, né, para esse modelo aqui, essa linguagem interpretada, que é uma linguagem mais humana. Tá? Então, assim, a linguagem interpretada ela é feita para o programador ler. Então, ele vai transformar essa linguagem interpretada humana para o padrão de máquina. Então, isso aí nós chamamos de compilação. Até porque ele vai otimizar, ele vai converter isso aí para ficar mais operacional do ponto de vista da máquina, o uso até de dados por conta da máquina. Então, nesse caso, se eu vou usar um compilador C, o código-fonte é traduzido para o formato bytecode, multiplataforma, que é distribuído de forma independente. Então, nesse caso, a alternativa correta. Afinal de contas, o Python, tanto o Python como seu interpretador, eles estão disponíveis em praticamente todas as plataformas, né? Então, Windows, macOS, as várias distro Linux,
né? Não são, às vezes, por padrão, mas você consegue instalá-los. Então, você gera em cima disso, ainda tem mais detalhe. O Python permite que você gere o bytecode, né? E o bytecode ele é multiplataforma. Ele vai ser distribuído de forma independente, de fato. Ele conversa com a máquina, ele é baixo nível. Então, assim, ele não precisa necessariamente de verificar questões de compatibilidade, tá? Então, assim, nesse caso, ele vai ser distribuído independentemente do código-fonte, já que ele utiliza o compilador C, a linguagem mãe aqui, a linguagem C, tá? Que nesse caso ela vai utilizar, né, para esses sistemas operacionais aí que não são suportados pelo interpretador padrão, no caso aqui do Python. Então, certinho, item correto, tá? Então fiquem atentos a isso, a esses dois níveis de linguagem quando se for tratar de Python. Bem, a respeito do banco de dados, agora nós estamos falando de database, né? Nós estamos falando de banco de dados. Vamos julgar aqui o item. Uma Big Data não engloba dados não estruturados, mas inclui um imenso volume de dados estruturados, suportado por tecnologias como Data Mining, Data Warehouse, para obtenção de conhecimento a partir da manipulação desses dados. Então aqui, ó, só quero dar um destaque para esses conceitos aqui, tá? Então, Data Mining e Data Warehouse. Primeiro, vamos lá. Esse item, vamos analisar ele. Uma Big Data, tá? Big Data são os volumes de dados em alto nível, escalados em quantidades absurdas, né? E que nós usamos para manipular e gerar diversas informações e até conhecimento em cima disso. Big Data, tá? Por padrão, ele pode ser ele pode trabalhar tanto com dados estruturados quanto com dados não estruturados. Tá? Só para vocês lembrarem, o que são os dados estruturados? São aqueles que estão lá em tabela, bonitinho. Os não estruturados já são aqueles dados, por exemplo, fotos, fotografias, imagens. Eles são difíceis para se organizar, né? Então, nesse caso, arquivo de vídeo, áudio, imagem, tudo isso aqui a gente poderia classificar como não estruturado. E esses dados, tá? Eles também fazem parte do Big Data. Então, esse item está falso, né? Podemos dizer que ele está errado, porque quando a gente fala em Big Data, envolve tanto estruturado quanto não estruturado. Aí ele vai fazer uma outra relação aqui com Data Mining e Data Warehouse. Data Mining, né, do inglês minar dados, e Data Warehouse do sentido de armazenar os dados. Então, aqui, lá em cima, nós já matamos a questão, mas vamos aprofundar sobre esses dois temas. Primeiro, Data Mining. Quando a gente fala em Data Mining, como eu havia falado, é mineração, ou seja, é a descoberta de padrões. Então você olha lá para aqueles dados e descobre padrões nele. Então você tem aquele volume absurdo de dados. Então você olha e começa a encontrar padronizações naquele volume absurdo. Daí você consegue extrair essas informações e até produzir conhecimento e até mesmo em cima disso tomar decisões. Tá? Então no caso da linguagem bancária, muitas informações que a gente chama de BI, né, que é o Business Intelligence. Então o BI ele usa muito essa tecnologia, justamente pelo fato de que a inteligência de negócios depende da descoberta de padrões. Ele olha aquele monte de transação financeira e encontra padrões nessas transações financeiras. Tá? Envolve também a aplicação de técnicas estatísticas, matemáticas, inteligência artificial, para extrair essas informações, para extrair em cima desses dados, né, informações variadas, tá? Então a gente usa para diversos meios, dentre eles as finanças, aí, a atenção que a gente precisa ter. Com certeza esse item pode ser cobrado lá na sua prova, tá? Então como que a gente faz o data mining? Bem, primeiro você vai trabalhar com seleção de dados, pré-processamento desses dados, você vai aplicar algoritmos, padrões para data mining, vai interpretar esses resultados. Então são sequências que você vai buscar basicamente o quê? Classificar, clusterizar, ou seja, organizar ali em padrões, em parâmetros, em grupos. Você vai fazer associação entre esses grupos que você separou. Você vai fazer regressão para tentar transformar em algo que você consiga tirar alguma abstração em cima disso, ou seja, tirar alguma conclusão em cima desse monte de dados que você analisou. Você vai começar a comparar isso na série temporal, ou seja, ao longo do tempo. Você vai minerar texto e tantas outras opções aí. Muito bem, e o warehouse? Aí nós estamos falando agora do armazenamento desses dados. Então,
você tem esses dados agora e você vai centralizar dentro de um grande armazém virtual, vamos assim dizer, um grande data center, você vai armazenar esses dados, você vai integrar para que você possa tomar decisões também em cima desses dados armazenados, tá? Então você tem uma enorme fonte de dados, então você tem diversos bancos de dados transacionais, planilhas, históricos, enfim, extratos bancários, aquele monte de dado, e aí você armazena esses dados históricos dentro de um contexto. Então esses dados são organizados de maneira dimensional, porque são dados vetoriais, e em cima disso você vai construindo, aí, extraindo esses dados e chegando a conclusões. Beleza? Então ele é muito usado também para o BI, tá? Atenção aí para o Business Intelligence. Ok, então só para a gente fechar, dados estruturados contra dados não estruturados. Então estruturados, nós estamos falando de banco de dados relacionais, planilhas, arquivos, tabelas, formulários que armazenam dados em forma de tabelas, banco de dados com dados específicos, numéricos, dados alfanuméricos, dados textuais. Tá? Então isso aqui é dado estruturado, você consegue organizar em colunas, em linhas, você consegue formar matrizes em cima disso. São dados que obviamente são fáceis de manipular, né? Ferramentas de banco de dados aí nós temos aí muitas opções. Agora, os não estruturados são aqueles que envolvem, como eu havia falado, vídeos, imagens, arquivos de áudio, documentos de texto muito extenso, e-mails e por aí vai. Então esses você não tem como estruturar para uma fácil manipulação. Você tem que trabalhar com várias inteligências em cima dele, fazer análise semântica latente, uma série de outras coisas. Então, dados estruturados contra dados não estruturados. Todos os dois entram no Big Data, não tem jeito. Por exemplo, fotografias. Existem diversas soluções aí de Big Data para analisar fotografia, que hoje consegue identificar uma imagem e descrever detalhadamente o que tem nessa imagem com base em diversos milhões aí de bilhões de outros dados que esta máquina foi capaz de ler. Muito bem. Vamos para outra questão. Vamos ver o que a gente acha aqui. Essa do Banco do Brasil 2021, hein? Vamos lá. Na etapa de preparação dos dados, olha só, estamos falando de dados novamente. De um ambiente em Big Data, pode ocorrer o aparecimento de dados ruidosos. Aqui, atenção aos chamados dados ruidosos. Podem aparecer dados ruidosos que são dados fora de sentido no ambiente do Big Data e que não podem ser interpretados pelo sistema. Uma forma de reduzir esse efeito e até eliminá-lo é utilizar o método de suavização de dados. Eu vou até ativar o meu marca-texto aqui e vamos dar uma entendida nisso aqui. Então ele fala primeiro em dados ruidosos e aí ele fala que a forma da gente resolver essa parada é o que, e até eliminá-lo, dependendo da situação, é utilizar um método de suavização de dados. Esse método vai minimizar os efeitos causados pelos danos ruidosos. Aí ele pergunta que método é esse? Bem, aí que a gente precisa ter alguma atenção em relação a isso. Quando a gente fala, tá, nesse conceito de métodos ruidosos, a gente precisa entender que o que é um ruído, tá? Pensa o seguinte, você está diante de um grande, vamos pensar assim, você tá gravando um áudio, por exemplo, e entra um barulho. O barulho é um ruído, né? Então esse ruído, ele está te atrapalhando de alguma forma, ele não era esperado. E quando a gente trabalha com dados, esses dados, ao serem compilados, lembra que a gente falou sobre compiladores? Ao serem compilados, transmitidos, manipulados, você cria distorções, você perde alguns dados. E esses dados criam o que a gente chama de ruído. Tá? Então, esse ruído que é construído, ele é que é o grande problema. Então, em cima desses ruídos que são criados, a gente tem os dados ruidosos. E a gente vai tentar entender agora, diante do que está essa questão, qual que seria a resposta correta. Vamos lá. Letra A. Agrupar dados semelhantes em clusters, verificar os dados que se apresentam como ruidosos e não inserir no ambiente Big Data, substituindo cada um desses pelo valor null. Então você vai botar o nulo para substituir, para eliminar. É uma prática que você usa às vezes em banco de dados, mas não é o contexto. Mas vamos tentar entender melhor. Tá? Letra B. Criar um cubo de dados multidimensional
Então aqui o que está como referência é você trabalhar justamente a multidimensionalidade dos dados. Para acelerar a identificação e eliminação dos dados ruidosos encontrados, nesse caso, os dados assumem valores pré-definidos no momento do pré-processamento. Dividir os valores dos dados originais em pequenos intervalos, chamados compartimentos, e em seguida substituí-los por um valor geral ou genérico, calculando para cada compartimento específico. E executar uma fusão de dados, tendo como base dados vizinhos e obter novas variáveis que irão preencher os espaços incoerentes dentro do Big Data, eliminando o ruído. Realizar uma ação de data mining com atributos que se pareçam com dados ruidosos, gerando novos atributos classificados como atributos fantasmas, sem valor para o tratamento do Big Data. Bem, nesse caso, dentre as várias opções aqui, está claro que a opção correta é a letra C. Agora, vamos entender por quê, né? Por que é a letra C? Bem, vamos entender o seguinte, esse método, tá? Que a gente está falando aqui, que eu vou pegar, vou dividir os valores dos dados originais em pequenos intervalos. Esses pequenos intervalos que eu chamo de compartimentos, tá? Esses pequenos compartimentos que eu vou dividindo, eu vou trabalhando com eles, é porque o Big Data é um volume muito grande. Então, se você eliminar um volume muito grande de dados, pode ser sensível. Mas se você compartimentalizar e dividir em grupos menores, em grupos mais específicos, você consegue eliminar sem ter tanta perda. Então, isso aí é um exemplo que a gente chama de suavização de dados, que é justamente o que ele está pedindo aqui logo no começo. Mas, assim, esse método ele tem um nome específico. A gente chama esse método, tá, de binning. Tá? Esse método a gente chama de binning. E em cima desse método, tá? Na verdade é uma técnica que é muito comum que a gente usa em Data Science, de uma forma que a gente consegue reduzir esses dados. No caso aqui, quando a gente viu em relação aos outros dados, está mais fácil de resolver. Por quê? A primeira opção, aqui a letra A, ela está sugerindo identificação dos dados ruidosos e substituição pelo nulo. Tá? Mas isso não é uma técnica de suavização, porque você está removendo dados e não está suavizando os dados. A opção B aqui, no caso, ela está sugerindo a criação de um cubo de dados multidimensional. Então, nós estamos falando de uma linguagem vetorial. E isso, né, para acelerar a identificação e eliminação de dados ruidosos. E nesse caso, os dados acabam, nesse contexto aqui, assumindo valores pré-definidos já no pré-processamento. Então, ele já recebe valores aqui. Mas isso também não é uma técnica de suavização. E na opção D, ele sugere que a fusão desses dados, né? Que também fusão de dados, lembrem disso, fusão de dados não é técnica de suavização, tá? Na verdade, é uma técnica do que a gente chama de técnica de integração de dados. Então, fusão, você está integrando dados e não suavizando. E a letra E está falando em data mining aqui, né? Porque isso aqui tudo está resumido em data mining, e data mining, nesse caso, com atributos que se pareçam com dados ruidosos, para gerar novos atributos, né, o que são os atributos que eles chamaram aqui de fantasmas, e nesse caso, ele não tem valor, né, para o tratamento do Big Data. Então, esse aqui a gente pode também dizer que não é uma técnica de suavização. O data mining está fora disso. Então, aqui está mole, questão C. Vamos para a próxima, BB 2021. Uma empresa precisa implementar um sistema Big Data para controlar a movimentação dos produtos que a empresa oferece. Então, está dando uma contextualização, mas vamos ver o que ela quer dizer em relação a isso. Esse sistema precisa estar em configuração de dados como sendo um fato que seria um evento de ocorrência. Então, ele está falando que ele quer trabalhar com fatos para eventos de ocorrência. Como, por exemplo, as compras de um determinado insumo em um determinado fornecedor em um determinado instante. Para tal finalidade, esse sistema a ser implementado, ele deverá ser organizado segundo a configuração de... Aqui é mole de resolver. É só se lembrar o seguinte, ele está querendo que ele não quer trabalhar com aquele padrão básico que você tem uma informação isolada. Você tem evento de ocorrência que está ligado a um fato. Esse fato envolve várias situações, como aqui ele fala, ó, as compras de um insumo. Então, a pessoa comprou ou não comprou. Então, aqui nós temos uma matriz. E aí você tem também um determinado fornecedor.
Então nós temos opções, por exemplo, seria fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C. E aí você também o determinado instante. Então você tem dentro do instante, tem um instante A, um instante B e um instante C. Então você, quando realizar um fato aqui, ele vai ter que escolher um dado nessa matriz, outro dado na outra matriz e outro dado na outra. Então ele vai formando uma combinação, uma triangulação com inúmeros dados, que a gente chama de dados vetoriais, né? Porque ele envolve vários sentidos. Então nesse caso, você está trabalhando, tá? Nesse contexto aqui, uma estrutura de dados que você tem várias dimensões. E várias dimensões é só você lembrar do cubo. O cubo ele tem várias dimensões. Ele tem um comprimento, ele tem uma largura, ele tem uma profundidade. Ou seja, ele tem uma dimensão e outra dimensão. Então, uma estrutura desse tipo é uma estrutura de cubo de dados. Ah, Holmes, então quer dizer que o cubo de dados é uma estrutura que vai organizar esses dados em dimensões. Né? Então, com isso ela vai analisar sob diferentes perspectivas. Exatamente. Nesse caso aqui, no específico, a gente está fazendo a compra de um determinado insumo dentro de um contexto de um determinado fornecedor, dentro de um contexto de um determinado instante. Então, todos eles vão combinar para formar um fato. Então, nesse caso, esse fato vai ser organizado nas dimensões do produto, fornecedor, tempo. Então, o produto, fornecedor, tempo forma esse nosso cubo de dados aqui que serão analisados. Beleza? E aí a gente até pode aprofundar um pouco sobre esses conceitos aqui. Primeiro, o cubo de dados. Como a gente falou, é uma estrutura que é organizada em várias dimensões. Então, ela é usada muito para o BI. Por quê? Porque você trabalha com dimensões, com fatos, com medidas. E em cima disso você consegue triangular dados complexos. As tuplas estáticas, ou os tuples, basicamente são estruturas de dados que eles constroem. Então, se você pensa o cubo, né, de dados mais ou menos estruturas tridimensionais. Agora, as tuplas estáticas, elas trabalham com dados em tabelas, tá? E as tuplas têm uma característica, elas são imutáveis. Você não modifica depois que você cria uma tupla. Por isso que ela é estática, ela fica sempre a mesma ad eterno. Tá? Então, geralmente você faz o quê? Você usa as tuplas para armazenar coisas que são fixas, configurações que não vão ser modificadas nunca. Essas você usa tupla. Agora, a matriz de ocorrência. Agora aí, essas matrizes vão levar em consideração as ocorrências de um evento em relação a um conjunto de outros elementos. Então, você monta uma matriz em relação a outro. Então, você pode montar uma tabela, só que nessa tabela você tem elementos que representam dentro das linhas e você tem as colunas que vão representar quantas ocorrências isso ocorreu. Então, para isso ajuda de que maneira? Porque você vai criando uma série temporal. E aí você consegue fazer várias análises, como, por exemplo, frequência. Né? Você tem vários dados aí na sequência, então você vai armazenando. Então, por exemplo, tem o A, eu tenho o B e eu tenho o C. Então, a cada ocorrência, eu preencho um novo dado nessa minha tabela. Então, aqui eu vou armazenando até eu ter essa minha série, essa minha matriz de ocorrência. Os documentos lineares são estruturas básicas, né, que armazenam, como é o caso de um array, um array, ele vai armazenar nessa sequência, ele é um texto, é uma sequência linear, é um string, né? Então você usa linguagem natural, busca em texto, utiliza essa técnica aqui. E subconjunto de atributos, quando você tem um conjunto específico de atributos dentro de um conjunto maior. Então você tem um conjunto maior e aí você clusteriza, você busca atributos característicos dentro dele. Tá? Então existem algoritmos, até manuais para resolver isso. Beleza? Vamos que vamos. Próxima. A principal definição de Big Data parte de 3 características conhecidas como 3V, né, do Big Data. Qual é? Velocidade, variedade e volume. Tá? O termo velocidade refere-se principalmente a... Então aqui ele deu ao conceito básico, né, do chamado 3V, que basicamente vai trabalhar com esse conceito básico para o Big Data. E aí ele trouxe para a gente aí uma questão aí bem interessante. Vamos tentar analisar aí as opções que a gente tem. Letra A necessidade de aplicações
né? A necessidade das aplicações de gerar respostas rapidamente a partir de grandes massas de dados. A letra B, existência de um alto fluxo de dados na entrada. Letra C, a necessidade de gerar aplicações rapidamente em função da demanda do negócio. E a letra D, importância da facilidade de manipular cubos de visualização de dados rapidamente. E a letra E, rapidez com que os dados se tornam inválidos com o tempo. Então, nesse contexto aqui, a gente tem como referência o Big Data e aí a gente parte a partir desses 3 Vs, né? Velocidade, variedade e volume. Para grandes dados, você ter velocidade de resposta faz a grande diferença. A variedade também me ajuda a produzir ações mais eficientes. Um exemplo, você tem hoje processadores que têm frequência até mais lenta do que outros processadores mais antigos, mas que o número de cores, ou seja, o número de núcleos que eles têm, são maiores, o que faz com que ele processe muito mais threads por segundo. O servidor consegue trabalhar simultâneo, ele consegue realizar ações simultâneas. E com isso, obviamente, ele processa mais rápido, não fica aquela fila de requisições para o sistema. Então, nesse caso aqui, está a definição básica de Big Data. Então, Big Data é o quê? Velocidade, variedade e volume. Ok, então aqui, para nós, diante dessas opções aqui que a gente está visualizando, a opção correta para a gente aqui, né, claramente, em virtude das opções que a gente tem, é a opção A. Porque o termo velocidade, tá, em Big Data, ela representa uma solução, né? Aí você vai falar assim, ok, mas se eu falar o seguinte, eu preciso gerar respostas rapidamente a partir de grande massa de dados, né? Então, ou seja, eu preciso dar uma solução, tá? O velocidade em Big Data refere-se principalmente à necessidade de aplicações em gerar respostas rápidas, obviamente, porque você está com um grande volume de dados. Então, isso se deve ao fato de que as empresas, de certa maneira, elas vão ter que tomar decisões rápidas, decisões precisas, e muitas vezes essas decisões acabam se baseando até em real time, né? Em decisões em tempo real. No caso da opção B, nós estamos falando que aqui está mais ligado, já que eu estou falando em fluxo de dados na entrada, eu estou falando de uma situação que eu preciso trabalhar com a variedade em dados em Big Data, né? E não com velocidade. Apesar de que, tá, o gabarito dessa questão trata a letra B, tá? A opção correta é a letra B, mas ele aqui eu até entendo que se aproxima muito mais de variedade em dados de Big Data do que necessariamente velocidade. Mas faz todo sentido a opção ser velocidade por uma simples razão. Pelo fato de que você está falando de um alto fluxo de dados na entrada que você pode criar uma dificuldade para o seu servidor em achar uma solução. E a opção C, né, ela está relacionada mais à agilidade aqui, claramente agilidade, porque desenvolvimento de aplicações não tem relação direta com velocidade em Big Data, tá? Então, gerar aplicações está mais relacionado com agilidade, né? A metodologia ágil, por aí vai. A opção D está relacionada com a visualização de dados e não com a velocidade em si, tá? Então, vai estar mais em relação a volume. E a última opção, né, está relacionada à validade dos dados, em termos de uma linha temporal, né, e não com velocidade. Então, dizer que ele está inválido com o tempo é mais uma questão de validade. Então, nesse caso, a gente tem essa questão, tá? Beleza? Então é isso. Pessoal, lembre do 3V, velocidade, volume e variedade. Até a próxima. Valeu!